Aleluia! Honras e glórias ao nome do nosso único Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Eu sou o pastor Daniel, bem-vindo ao canal Glória, Aleluia. Hoje quero compartilhar um estudo muito importante com você sobre cegueira espiritual, um tema que se conecta diretamente com o que já vimos anteriormente sobre discernimento espiritual. Se você ainda não assistiu ao vídeo sobre esse assunto, recomendo que faça isso, pois será muito útil para compreender o que vou explicar hoje. O que quero abordar neste estudo é o endurecimento temporário de Israel, também conhecido como cegueira espiritual de Israel, como está escrito em Romanos 11, 25 a 32. Paulo se refere a isso como um mistério, algo que precisamos entender e não ignorar. O mistério do contexto bíblico não deve ser confundido com algo místico, mas é um segredo que estava oculto por Deus, revelado no momento certo da história. E muitos desses mistérios já foram revelados, incluindo o que vamos estudar hoje. Em resumo, posso afirmar que os mistérios mencionados na Bíblia são segredos que todos os cristãos devem conhecer e compreender. Então vamos estudar juntos o que a palavra de Deus nos ensina sobre essa cegueira espiritual temporária de Israel e o que ela significa para nós hoje. A rejeição de Israel por Deus é o enigma da história, um versículo que deve estar no coração de todo cristão que deseja entender o todo e não apenas partes do plano de Deus. Esse versículo está em Romanos 11, 25 e foi escrito por Paulo, que se dirigia especificamente aos cristãos gentios da igreja em Roma. Ele os alertava contra o orgulho e contra uma visão distorcida em relação ao povo de Israel. Ouça com atenção, porque não quero, irmãos, que ignoreis este mistério, para que não sejais presunçosos, que veio o endurecimento em parte sobre Israel, até que haja entrada a plenitude dos gentios. Romanos 11, 25. A má interpretação desse versículo tem causado grandes prejuízos ao testemunho cristão e à evangelização do povo judeu. É por isso que precisamos entender com clareza 5 questões. O que significa o termo cegueira? Quando começou a cegueira sobre Israel? Ela terá um fim? O que quer dizer a expressão em parte? Por que Deus soberanamente permitiu que isso acontecesse com o povo que ele mesmo escolheu? Se essas perguntas não forem respondidas corretamente, Romanos 11, 25 continuará mal compreendido. E se isso acontecer, a nossa visão da Bíblia será incompleta. Por isso afirmo com convicção, entender esse texto é essencial para quem deseja conhecer o plano redentor de Deus como um todo. Vamos à primeira pergunta. O que significa o termo cegueira? No contexto bíblico, a palavra cegueira é muitas vezes usada de forma figurada para expressar a incapacidade de perceber a verdade espiritual. Em Romanos 11, 25, o termo grego traduzido como cegueira é porosis, uma palavra usada na medicina da época para se referir a uma formação endurecida como calo ósseo após uma fratura. A aplicação espiritual dessa palavra indica que houve, sobre Israel, o endurecimento, uma espécie de insensibilidade à revelação de Deus. Isso não aconteceu de maneira aleatória ou por simples desinteresse humano, mas como parte de um propósito divino. Quando começou a cegueira de Israel? Logo no início da jornada de Israel pelo deserto, Deus já havia alertado a Moisés. Veja o que ele diz. E o Senhor me disse: levanta-te, desce depressa daqui, porque o teu povo que tiraste do Egito já se corrompeu. Cedo se desviou do caminho que lhe ordenei. Imagem fundida para si fez. Falou-me ainda o Senhor dizendo: atentei para este povo e eis que ele é povo de dura cerviz. Deuteronômio 9, 12 a 13. E mesmo 40 anos depois, já às portas da terra de Canaã, Moisés declarou: porém o Senhor não vos deu coração para entender, nem olhos para ver, nem ouvidos para ouvir, até o dia de hoje. Deuteronômio 29, 4. A cegueira espiritual de Israel em si
não é um mistério oculto que queremos entender hoje, porque essa cegueira, essa insensibilidade já estava presente desde o dia de Moisés e faz parte da longa história de desobediência de Israel. No entanto, tudo isso ocorre dentro de um plano maior que Deus está conduzindo com perfeição. Mais de 900 anos após a saída do povo de Israel do Egito, o profeta Isaías teve uma visão marcante do Senhor que resultou em uma missão clara. Está escrito: então disse ele, vai e diz a este povo, endurece-lhe os ouvidos e fecha-lhe os olhos, para que não venha ele a ver com os olhos, a ouvir com os ouvidos e a entender com o coração e se converta e seja salvo. Isaías 6, 9 e 10. A mensagem de Isaías, por mais fiel que fosse, não despertaria arrependimento em muitos. Na verdade, sua pregação serviria para confirmar e intensificar a dureza espiritual do povo. A incredulidade já presente se aprofundaria. O próprio Evangelho de João confirma que essa interpretação do ministério de Isaías está correta. Embora tivesse feito tantos sinais na sua presença, não creram nele. Para se cumprir a palavra do profeta Isaías, Senhor, quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor. Por isso, não podiam crer, porque Isaías disse ainda, cegou-lhes os olhos e endureceu-lhes o coração, para que não vejam com os olhos, nem entendam com o coração, e se convertam e sejam por mim curados. João 12, 37 a 40. O endurecimento de Israel, portanto, não começou no Novo Testamento. Foi um processo revelado desde cedo. O Senhor Jesus disse, Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que te foram enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como a galinha ajunta os seus pintinhos debaixo das asas, e vós não quisestes. Mateus 23, 37. Esses textos deixam claro, a cegueira de Israel não começou com a rejeição a Cristo. Pelo contrário, eles rejeitaram o Senhor Jesus porque já estavam cegos. O endurecimento não foi resultado, mas foi a causa da rejeição. Isso nos leva à pergunta, essa cegueira terá um ponto final? Sim, é aqui que entra o mistério mencionado por Paulo em Romanos 11, 25. O mistério não está no fato de Israel estar cego. Isso, como vimos, já era revelado no Antigo Testamento. O mistério está no tempo da restauração. O profeta Isaías perguntou, até quando, Senhor? Isaías 6, 11. Ele não recebeu uma resposta objetiva quanto ao tempo, mas Paulo, pela revelação do Espírito Santo, dá a resposta. Que veio o endurecimento em parte a Israel, até que haja entrado a plenitude dos gentios. Romanos 11, 25. A expressão plenitude dos gentios refere-se ao período entre o Pentecostes, Atos capítulo 2, e o arrebatamento da igreja, Apocalipse 4. Quando o último crente dessa era for incluído no corpo de Cristo, Deus voltará os olhos novamente para Israel como nação. E quanto à expressão em parte, isso não significa que Israel esteja apenas parcialmente cego no sentido de visão embaçada. Paulo explica, que diremos, pois? O que Israel busca, isso não conseguiu, mas a eleição o alcançou e os mais foram endurecidos. Romanos 11, 7. Em parte, a que se refere ao fato de que nem todos os israelitas foram cegados. Há uma eleição dentro da nação, um remanescente salvo pela graça. No tempo de Elias, o próprio Deus disse, reservei para mim 7.000 homens que não dobraram os joelhos a Baal. Romanos 11, 4. E Paulo conclui, assim, pois também agora, no tempo de hoje, sobrevive um remanescente segundo a eleição da graça. Romanos 11, 5. A ideia de que no Novo Testamento a maioria dos judeus era fiel ao Senhor não se sustenta. Sempre foi apenas um remanescente. Isso permanece verdadeiro hoje.
Por fim, alguns perguntam: os judeus são mais difíceis de ser alcançados pelo Evangelho? A resposta é não. A dificuldade não está neles como povo, mas no estado espiritual de qualquer ser humano fora de Cristo. A Bíblia divide a humanidade em 3 grupos. Não vos torneis causa de tropeço nem para judeus, nem para gentios, nem tampouco para a Igreja de Deus. 1 Coríntios 10:32. Ou seja, há judeus, gentios e a Igreja composta por todos aqueles que creem no Senhor Jesus. O que vemos é que, assim como entre os judeus, apenas um pequeno número entre os bilhões de gentios também crê. A salvação sempre foi pela graça mediante a fé e sempre envolveu um remanescente. Por que Deus, soberano, cegou seu povo eleito? Uma pergunta final precisa ser respondida. Por quê? A Bíblia explica: pergunto, pois, porventura tropeçaram para que caíssem? De modo nenhum, mas pela sua transgressão veio a salvação aos gentios para pô-los em ciúmes. Ora, se a transgressão deles redundou em riqueza para o mundo e o seu abatimento em riqueza para os gentios, quanto mais a sua plenitude. Romanos 11 e 12. Deus cegou Israel para que a obra da cruz de Cristo se tornasse acessível aos gentios. O mesmo evento que foi trágica para Israel se tornou bênção para as nações, mas é uma bênção parcial, contrastando com a bênção universal que virá quando Israel for restaurado. A queda nacional trouxe luz parcial às nações, a restauração trará luz plena. A nova aliança estabelecida com Israel é tão gloriosa e suas provisões são tão vastas que, mesmo com a nação ainda fora de sua plenitude, ela gerou em seu próprio terreno a verdadeira igreja, o corpo de Cristo. Mas quando essa mesma nação voltar seus olhos para o Messias, que rejeitou, então ela entrará de fato na nova aliança. E nesse dia, a maldição que pesa sobre a terra desde queda será removida. A salvação é do judeu, João 4:22. Mesmo durante o tempo de sua cegueira, Israel continua sendo o canal das bênçãos espirituais. Tudo remonta à promessa feita a Abraão. Em ti serão benditas todas as nações da terra. Gênesis 12:3. Quando seus olhos forem abertos, as palavras de Zacarias se cumprirão. Assim diz o Senhor dos Exércitos: naqueles dias acontecerá que 10 homens de todas as línguas das nações pegarão na orla da veste de um judeu, dizendo: iremos convosco, porque ouvimos que Deus está convosco. Zacarias 8:23. Sim, pecadores individuais podem se cegar a si mesmos, mas no caso de Israel, foi Deus quem os tornou espiritualmente cegos, segundo seus próprios propósitos eternos. Essa foi exatamente a pergunta que os discípulos fizeram ao Senhor Jesus em João 9, quando se depararam com um homem que havia nascido cego. Eles estavam perturbados e fizeram uma pergunta teológica: Mestre, quem pecou? Este ou seus pais para que nascesse cego? Jesus respondeu: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifeste nele as obras de Deus. João 9:2-3. Preste atenção. Havia um propósito na cegueira daquele homem. Havia um para quê escondido ali. Um propósito redentor e glorioso, que as obras de Deus fossem reveladas em sua vida. O que é verdadeiro no mundo físico também é verdadeiro no espiritual. Deus dá visão física ou não dá. E da mesma forma, Ele dá visão espiritual ou não dá. Tudo segundo seu propósito eterno, para que suas obras sejam manifestas e para que Ele seja reconhecido como o único que salva, o único que abre os olhos, o único digno de ser adorado. Mas então vem a pergunta: por que Deus daria cegueira espiritual a alguém? Essa é a pergunta que Romanos 11 responde. E a resposta é direta: Deus deu a Israel a sua cegueira espiritual. É isso que o Romanos 11:8 afirma claramente.
Deus lhes deu espírito de entorpecimento, olhos para não verem e ouvidos para não ouvirem até o dia de hoje. Isso parece duro, mas é a verdade revelada na palavra. E essa cegueira tem um propósito, um bom e glorioso propósito. Agora, vamos lembrar o contexto. Desde o capítulo 9 de Romanos até o capítulo 11, a questão central é: por que os judeus, em sua maioria, rejeitaram Jesus como Messias? Será que Deus falhou em suas promessas? Será que ele abandonou o povo que escolheu desde Abraão? E se Deus falhou com Israel, como saberemos que ele não falhará com gentios? Romanos 9 responde, dizendo que não é todo descendente físico de Abraão que é, de fato, Israel. Existe o Israel espiritual, que é o remanescente eleito por Deus. E não pensemos que a palavra de Deus haja falhado, porque nem todos os de Israel são de fato israelitas. Romanos 9:6. Deus sempre escolheu soberanamente, de forma incondicional, aqueles que seriam dele. Esse é o primeiro ponto, a eleição soberana de Deus. O segundo ponto, em Romanos 9:30 a 33, em todo o capítulo 10, é que Israel tropeçou porque buscou a justiça própria. Eles não aceitaram a justiça que vem da fé, porque estavam tentando estabelecer sua própria justiça pelas obras da lei. Mas o Senhor estabeleceu um evangelho simples e claro. Justificação pela fé em Cristo, não por obra, apenas crendo e ouvindo. A fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Cristo. Romanos 10:17. Agora, em Romanos 11, Paulo trata da questão do futuro de Israel como nação. Ele afirma com todas as letras: terá Deus porventura rejeitado o seu povo? De modo nenhum. Romanos 11:1. A prova disso, o próprio Paulo era israelita. Sempre houve um remanescente fiel. Como nos dias de Elias, Deus preservou os 7.000 que não se dobraram a Baal. Assim também, em cada geração, há judeus que creram e creem em Jesus Cristo. Eles são o remanescente segundo a eleição da graça. Mas, quanto ao remanescente do povo, Paulo afirma: Deus endureceu. Como vimos com Faraó, em Romanos 9, o endurecimento faz parte do plano eterno de Deus. Isso nos leva a uma verdade solene. Cada ser humano recebe de Deus ou a eleição ou o endurecimento. Por isso, diz em Romanos 9:18, portanto, Deus tem misericórdia de quem Ele quer e endurece o coração de quem Ele quer. Ou eleição e salvação, ou endurecimento e cegueira. Isso aconteceu com Israel. Mas atenção, há um propósito divino nisso. Veremos esse propósito mais adiante em Romanos 11, mas já posso adiantar. Deus permitiu a cegueira de Israel para que os gentios fossem salvos e no fim Israel também será restaurado para que Deus seja glorificado e todos sejam salvos do mesmo modo, pela misericórdia. Não por obras, não por mérito, mas somente pela graça. Esse é o propósito de Deus. Israel foi tomado por um espírito de entorpecimento e cegueira espiritual. Logo no início do ministério de Paulo, já se percebia essa realidade. Embora tenha sido chamado por Deus como apóstolo dos gentios, ele também foi enviado ao povo de Israel. O Senhor disse a Ananias, quando o enviou para impor as mãos sobre Saulo: vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Atos 9:15. Desde os primeiros dias após sua conversão, Paulo começou a pregar que Jesus era o Cristo nas sinagogas. Em Damasco, por exemplo, os judeus ficaram atônitos e em seguida conspiraram para matá-lo. Ele teve que fugir numa cesta pelo muro da cidade. Em Jerusalém, os judeus helenistas também tentaram matá-lo e ele foi levado para Tarsus. A Bíblia diz que depois disso as igrejas tiveram paz, pois por onde Paulo passava, a pregação do evangelho causava oposição feroz dos judeus.
Durante sua primeira viagem missionária, Paulo enfrentou forte oposição judaica. Em Chipre, foi resistido por Elimas, um judeu mágico. E em Antioquia da Psídia, os judeus, tomando de inveja, blasfemaram contra o evangelho. Em Icônio, parte dos judeus creu, mas os outros incitaram os gentios contra Paulo e tentaram apedrejá-lo. Em Listra, conseguiram apedrejá-lo e o arrastaram para fora da cidade, deixando como morto. Em Tessalônica, os judeus agitaram o povo e formaram um motim contra Paulo. Em Bereia, alguns judeus foram mais nobres e examinaram as escrituras, mas os de Tessalônica vieram até lá para provocar agitação. Em Corinto, os judeus se opuseram com violência, mas o Senhor deu proteção a Paulo para que ele permanecesse ali por 1 ano e meio. Em Éfeso, os judeus se tornaram obstinados e Paulo passou a pregar num salão público. Quando estava prestes a embarcar para a Síria, os judeus tramaram assassiná-lo no navio. Ele precisou mudar sua rota. Em Jerusalém, alguns judeus da Ásia o acusaram falsamente de introduzir gentios no templo, provocando outro tumulto. Mais tarde, formaram uma conspiração jurando não comer nem beber até que o matassem. Ao final do livro de Atos, já em Roma, Paulo se reúne com os líderes judeus, alguns dos quais creram, mas muitos resistiram. O livro termina com Paulo citando Isaías: ouvindo ouvireis e de nenhum modo entendereis, vendo vereis e de nenhum modo percebereis. Atos 28, 26. Uma declaração da cegueira espiritual de Israel. Essa resistência persistente está diretamente ligada àquilo que Paulo descreve como espírito de entorpecimento. Romanos 11, 8. Olhos que não veem e ouvidos que não ouvem. Em Romanos 11, 7 ele resume: o que Israel busca, isso não conseguiu, mas a eleição o alcançou e os mais foram endurecidos. Mesmo assim, a situação permanece como no tempo de Paulo. Há um remanescente segundo a graça e há uma maioria que permanece cega. Eles não veem o Messias nas profecias do Antigo Testamento. Por exemplo, em Isaías 53, lemos: certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Para nós, isso fala de Jesus claramente. Mas para muitos judeus, isso se refere à nação de Israel como um todo. Alegam que o povo judeu tem sofrido pelos pecados do mundo. Porém, Isaías declara: por causa da transgressão do meu povo foi ele ferido. Isaías 53, 8. O povo a quem Isaías se refere é Israel. O mesmo acontece em Daniel 7. Ali vemos a figura do Filho do Homem vindo nas nuvens, recebendo a autoridade e sendo adorado por todos os povos. Quem é esse Filho do Homem, senão Jesus? Eles não veem, e essa essência é da cegueira. Eles leem, mas não compreendem. O véu permanece sobre seus corações. Em João 5, 39 e 40, o Senhor Jesus diz: examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Contudo, não quereis vir a mim para terdes vida. E Paulo explica em 2 Coríntios 3, 14 a 16, que um véu está posto sobre os corações dos judeus quando leem o Antigo Testamento. Mas os sentidos deles se embotaram, pois até o dia de hoje, quando fazem a leitura da Antiga Aliança, o mesmo véu permanece, não lhe sendo revelado que em Cristo é removido. Mas até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Quando, porém, algum deles se converte ao Senhor, o véu lhe é retirado. Sim, eles fecharam os próprios olhos. Jesus disse em Mateus 13, 15, porque o coração deste povo está endurecido, de mau grado ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos, para não suceder que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos,
entendam com o coração, se convertam e eu os cure. Sim, eles fecharam os olhos. Moisés disse ao povo: vistes com os próprios olhos aquelas grandes provas, aqueles sinais e grandes maravilhas. Porém, até o dia de hoje, o Senhor não vos deu coração para entender, nem olhos para ver, nem ouvidos para ouvir. Eles viram as 10 pragas, a coluna de nuvem e de fogo, o mar se abrindo, a água saindo da rocha, o maná diário por 40 anos, e mesmo assim não viram, não conheceram o Senhor. Paulo intensifica o que o Moisés disse que Deus não deu. Paulo diz que deu. Deu os olhos que não veem, ouvidos que não ouvem, espírito de entorpecimento. Isaías 29:10 fala desse espírito. É como alguém embriagado, caído, inconsistente, sem reação, e você o sacode e não há resposta. Essa é a imagem. Não há nada que você possa dizer que penetre. João 12 traz um paralelo com Deuteronômio 29. Lá o povo viu os sinais do êxodo. Aqui eles viram os sinais de Jesus. Andar sobre as águas, alimentar 5.000, ressuscitar mortos, curar cegos de nascença, expulsar demônios com uma palavra. E mesmo assim, João 12, 37 e 40 diz: apesar de Jesus ter feito tantos sinais da presença deles, não creram nele. Por isso não podiam crer, porque Isaías disse: cegou-lhes os olhos e endureceu-lhes o coração, para que não vejam com os olhos, nem entendam com o coração, nem se convertam e eu os cure. Quem cegou os olhos? Quem endureceu o coração? Deus. É o Paulo que diz em Romanos 11. Deus lhes deu espírito de entorpecimento, olhos que não veem, ouvidos que não ouvem. Há um propósito para isso e falaremos disso. Hoje só quero que você entenda essas palavras simples. Deus lhes deu. A chave da aplicação está nessa visão da soberania de Deus. Saber que Deus cegou Israel temporariamente não é irrelevante, mas é profundamente relevante para a vida cristã. Por quê? Porque revela que Deus está no controle absoluto da história e da salvação, inclusive da incredulidade temporária de Israel. A salvação não vem de nossa inteligência, mas é dom de Deus. Bem-aventurado és tu, Simão. Isso não te foi revelado por carne e sangue, mas por meu Pai. Mateus 16, 17. Se vemos Jesus nas Escrituras, é porque Deus abriu os nossos olhos. Isso deve gerar humildade e adoração. Tudo aponta para um momento glorioso em que Israel será restaurado, e isso será como vida entre os mortos. Romanos 11:15. Como Zacarias profetizou, olharão para mim a quem traspassaram e o prantearão. Zacarias 12:10. Ou seja, não há nada mais relevante do que ter os olhos abertos para ver a glória de Cristo e o plano eterno de Deus. Não é irrelevante estudar Romanos 11, é extremamente relevante para que vivamos com fé, humildade, esperança e temor diante de Deus soberano. Quero agradecer a você que acompanhou até aqui. Deus continue a abençoar a sua vida abundantemente. Aleluia!